Boa noite, sejam muito bem-vindos à Hora da Coruja dessa segunda-feira. Hoje nós vamos conversar com o psicanalista Caligari. Oh, desculpa, já começo bem. Contardo Caligari, tudo bom, Contardo? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo à Hora da Coruja. Obrigado. É um prazer ter você aqui. A gente esperou tanto para poder te receber aqui, para a gente poder conversar um pouco. Prazer vai ser meu, espero, né? Eu queria que a gente começasse falando sobre a individualização, quer dizer, um indivíduo que ele não consegue mais ficar sozinho consigo mesmo. É um grande fenômeno que a gente tem acompanhado, né? A ideia que a gente tem, quer dizer, filosoficamente até um certo ponto, né, Paulo, até há pouco tempo atrás, é de que a gente tem um indivíduo que poderia lidar com ele mesmo, tá o tempo todo bem com ele, porque ele seria completo. Né? E a gente tem esse fenômeno de que não, que as pessoas o tempo todo precisam da companhia de outras pessoas, elas nunca se sentem bem sozinhas. Esse é um dado, né? De elas não se sentirem bem sozinhas. Mas o que nós estamos vendo é elas não se sentirem bem sem se mostrar de alguma maneira para outros, né? Sim. Que é um outro dado. Mas eu sou bastante tolerante, devo dizer, disso. É claro que não dá para dizer que nós sejamos homens, enfim, seres sociais no sentido que o mestre Aristóteles usava, porque, bom, ele vivia numa época, efetivamente, em que a comunidade era um valor muito maior do que o indivíduo. Então, o que definia a vida era a sociedade na qual a gente vivia de alguma forma. Mas, para nós, não. O indivíduo, de fato, é um valor superior à comunidade. A prova disso é que, bom, o fato de saber se você for palmeirense que a Mancha Verde vai lhe sobreviver não representa nenhuma consolação. Você vai morrer e vai ser muito chato igual. Sim. Então, a individualidade, bom, é isso, é considerar que o indivíduo é um valor superior à sociedade, à comunidade e, em última instância, também à família, claro. Eu vivo bem com isso, porque isso tem uma série de implicações sem as quais eu não viveria bem. Por exemplo, o fato de que a moral social me interessa muito menos do que os julgamentos morais que eu faço no meu foro íntimo, por mais que sejam errados. Enfim, se o que me parece certo ou errado é sempre mais importante do que a regra social, é até do que a lei. Tem muitas leis que eu acho injustas e idiotas e tudo bem. Considero que não sou obrigado a achar justas uma lei simplesmente por ela ser social e da sociedade. Então, vivo bem com o indivíduo, vivo bem na época na qual eu estou. Agora... Aquela história do Crito de você, ele vinha te aconselhar para você fugir da sua condenação, você fugiria. Sim, lógico. Sim. No caso, sim, sobretudo porque acharia a condenação injusta. Então, seja ela qual fosse. Sim, claro, não necessariamente. Posso imaginar um cenário em que... Onde você estivesse sendo julgado... Eu concordasse com... Mas assim mesmo você Mas fugiria. assim mesmo fugiria. Claro, sim, sem problema. Mas é interessante porque isso é um amor próprio, de certa forma, muito grande. O indivíduo deveria ter esse amor próprio. Mas quando se trata de amor, parece que o amor foge à questão do indivíduo, no sentido de que o amor próprio nunca é maior do que um amor por uma outra pessoa. O amor por um filho, da mãe por um filho, o amor de uma pessoa para outra pessoa. Inclusive essa questão de que eu sou um indivíduo, porém quando se trata de amor, existem as almas gêmeas, ou seja, são metades que foram separadas, eu só vou poder ser inteiro de novo quando eu encontrar outra pessoa. Você acredita nisso? Não. Estava achando que você acreditava. Não. Então, assim, mas eu acho interessante que a nossa literatura... Isso foi um baque para mim total. Eu achava que eu não acreditava. Eu acho pelo contrário. Eu acho que você só consegue viver bem com uma outra pessoa quando você está bem consigo mesmo. Já estou arrependido de ter um psicanalista aqui. Já desmoé. Eu achava que ela acreditava. Não coloquei ele no nisso, meio à toa, né? Mas as pessoas acreditam muito nisso. Sim, mas tudo bem. Mas o amor, enfim, é realmente um outro tema. Mas o amor fundamentalmente é uma patologia narcisista. Enfim, bom, então... entendi. Sim, o amor pelos filhos é simplesmente porque eles têm uma certa chance de nós continuar e de compensar as nossas frustrações. Não tem nada de natural no fato de amar
um filho ou uma filha. Acho que nós os amamos de uma maneira muito especial, justamente porque, bom, eles parecem nos garantir uma certa continuação na vida. Bom, o amor pelos outros, enfim, ou por algum outro especial. Tipo, você se apaixona, enfim, vou tentar ser muito claro, embora a questão Sem seja destruir complexa. casamento, por favor, Significa que você idealiza alguém, ou significa que você pega alguns elementos do seu próprio ideal, os coloca nele, de maneira que, se o seu amor for correspondido, você terá o imenso prazer de se sentir amado pela melhor parte de si mesmo. Isso é exatamente, né? É a isso que se resume a experiência amorosa. Mas tudo o que não significa que não possa ser agradável, muito agradável, mas tem pouco a ver com o outro. Pouquíssimas coisas têm a ver com o outro. O sexo não tem a ver com o outro. O sexo é um negócio onde nós usamos o outro como uma espécie de cabide por nossas fantasias. A gente transa com palavras, ideias e fantasias e aproveita da presença do outro para brincar com isso. Mas e ama elementos do nosso próprio ideal que colamos nas costas, que nem aquele jogo, sabe, o rabo do burro com o prego. Que é um pouco assim, a gente cola nas costas dos outros ideais, e se os idealiza, olha, os meus ideais me amam, que legal. E o que depende do outro? O que realmente depende do outro, aí é muito importante. Nós, não tem como, aqui voltamos ao tema inicial. Escute, a liberdade é o seguinte, que o lugar no qual nascemos não decide o destino da nossa vida. Não mais, porque até 200 anos atrás, se você era filho de alfaiate, você seria alfaiate, não faria um aprendizado de alfaiataria e seria alfaiate. Se você era nobre, seria nobre, podia ser um nobre pobre, mas seria nobre. Bom, isso acabou. Afinal de contas, o lugar social de cada um de nós não é só social, a identidade de cada um de nós depende do olhar dos outros. Eu sou psicanalista, quer dizer o quê? Bom, sou psicanalista primeiro porque você disse que só no momento de me apresentar. Segundo, caso as pessoas que estejam olhando a nossa transmissão decidam que, tudo bem, elas acreditam que eu sou psicanalista. E quanto mais pessoas acreditam nisso, mais eu vou me sentir psicanalista. Mas o ser de cada um depende do olhar dos outros. Então, é a única coisa que, tá bem, um diploma não é nada mais do que o fato que um certo número de pessoas disseram que você é médico. Mas depende dos outros. Você não pode se dar um diploma sozinho. Aqui do Brasil costuma fazer bastante isso. fazem bastante. Não, tudo bem, isso acontece, mas tem sempre alguém que assina, né? E quando você falou num dos seus artigos na Folha, dessa questão de que a gente se separa, que a gente se divorcia quando o amor por um marido e mulher acaba, mas o amor de pais e filhos nunca podem acabar. A gente nunca pode se divorciar de um filho, quer dizer, socialmente a gente não se divorciaria de um filho, né? Mas por que essa obrigação, né, desse amor? Pois é uma questão, viu? Porque eu me lembro de ter escrito uma vez, mas muito tempo atrás, ao redor de um fato de crônica que era que um menino tinha pedido a um tribunal na Flórida, se me lembro direito, tinha pedido divórcio dos seus pais, enfim, de ser, mas não na base de maltratos, etc., Sim. porque aí tudo bem, em qualquer lugar você pode fazer isso. Era simplesmente porque ele não gostava. Bom, acabou o amor mesmo. Exatamente, não, mas tem um monte de situações nas quais o amor entre pais e filhos não funciona mais. Não é só o amor, nem o respeito recíproco. Tem situações desastrosas. Em momentos mesmo na história da relação entre pais e filhos, entre tais pais e tais filhos, nem todos às vezes, porque os filhos não são todos iguais para os pais. Né, mas a gente luta socialmente para... não. Socialmente tem que mostrar que dura e que... Cada vez mais, inclusive com leis. Quer dizer, lei obrigando, você não pode mais ter um abandono... Certo. Como que chama essa lei?
abandono sentimental, assim, da criança, digamos assim. Os pais se separam, o pai é obrigado a dar um carinho para o filho. Claro. Guarda compartilhada é um pouco essa ideia. Essa tentativa, é um pouco essa tentativa, né? Pode, Agora, tem um lado simpático, que é uma maneira de lembrar aos pais que, enfim, eles são os adultos nessa história, né? Uma sociedade o que nem sempre é óbvio, sim, que você não pode, sendo pai, ter o mesmo tipo de birra que seu filho tem. Então, bom, isso realmente... Eu não sei se você está sabendo, tem uns indícios estranhos na nossa sociedade, eu não sei se é na nossa. Eu acho até que eu me lembro que trabalhei nos Estados Unidos, não era assim. Agora, eu não sei se você está sabendo, mas tem uma situação estranha aqui na cidade de São Paulo, que é o seguinte, algumas faculdades chamam os pais e fazem uma reunião de pais. Faculdades? Universidades renomadas. Para mostrar para os pais as notas dos alunos, a questão de faltas. E chamar os pais também, como se dissesse assim, olha, vocês são os adultos, eles não estão assistindo aula. Exatamente. E depois vocês vêm aqui no final do ano se queixando. Mais do que se queixando, às vezes pressionando para... Né? Para que aprove o filho, porque afinal de contas paga caro uma faculdade. Eu fiquei de cara que estava acontecendo isso, achei que era uma coisa esporádica. Aí descobri que não é. Que é uma coisa que está... Eu só imaginava que no ensino primário e secundário eu sabia que isso acontece o tempo inteiro, claro, certo. Reunião de pais e companhia. Numa faculdade, para mim, é completamente novo isso. Está acontecendo aqui em São Paulo. É um indício de que a lei que avisa que as pessoas são adultas tem seu sentido. Sim, claro. Né? Não, isso nos Estados Unidos seria impensável, até porque ir para a universidade significa sair de casa. Sair de casa. Então, realmente, é uma quebra grande. Você geralmente vai viver ali. Mas os Estados Unidos já passou por essa fase que a gente está vivendo agora, de um prolongamento da adolescência e da juventude, no sentido de que agora as pessoas próximas dos 40 anos ainda não saíram da casa dos pais. Isso tudo bem, pode acontecer, mas tem muitas, por exemplo, tem uma relação com o trabalho quando você é jovem nos Estados Unidos, muito cedo, né? Um jovem de classe média de 15 a 16 anos, durante o verão trabalha, né? Ficar 2 meses sem fazer bolhufas não tem muito sentido, no mínimo trabalha no restaurante. É um fenômeno mais brasileiro, então. Isso é um fenômeno bem brasileiro, sim. Que é um outro dado do outro fenômeno brasileiro, de você poder, no Brasil, falir a indústria do pai. Coisa que nos Estados Unidos você não consegue, porque você tem que trabalhar na indústria do outro, falir do outro, e depois então o pai diz para você se você pode vir trabalhar na dele. Mas ele nunca te dá um direito de você entrar num cargo de executivo da sua própria empresa. É que no Brasil a gente tem sempre aqueles problemas tão graves, né? Por exemplo, trabalho infantil. Então, é tão grave a questão do trabalho infantil no Brasil que a lei chega para tentar combater isso, mas às vezes chega de forma errada. Quer dizer, chega como? É proibido trabalhar de todas as atividades e acaba gerando o quê? Quer dizer, ninguém mais quer contratar agora, nem o jovem aprendiz, porque é caro, né? Dispendioso para você contratar. E então acaba gerando adolescentes jovens aí que passam o dia inteiro sem fazer nada. Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso, sobre que você sabe, eu estou dirigindo, sendo diretor-geral, digamos, de um seriado que eu escrevi, que está na sua segunda temporada e companhia. Então, agora, nesse seriado, às vezes, estão previstas crianças, estão previstas, escritas no roteiro. Bom, a legislação que cuida dessas crianças, para que elas sejam tratadas dignamente, passou da vara de infância para a vara do trabalho. A consequência disso agora é a seguinte, que é muito interessante. Uma das coisas necessárias para você poder empregar uma criança, chamá-la num set, pagá-la, claro, evidentemente, pagar os pais, que seja, tem um certo número de limites horários e companhia. Mas, entre outras coisas, você precisa que o dono da locação onde você vai filmar, quando esse dono existe, faça um atestado de responsabilidade quanto à salubridade do lugar. Então, por exemplo, se você quer filmar numa favela, você não vai poder, porque esse lugar é insalubre. Então, uma criança pode viver na favela, mas se ela for chamada a ganhar um dinheiro para filmar na favela,
não vai poder. Isso não vai ser possível. Ela pode nascer num lugar insalubre. Pode nascer, viver, tudo ela bem. não pode ser contratada para trabalhar no lugar insalubre. Isso não pode. Interessante. É realmente engraçado. Se espera que a coisa melhore. No Rio já melhorou, mas em São Paulo a situação é essa. Aliás, está sendo engraçado porque tem equipes que precisam de equipes para filmar, até propagandas com crianças, que estão saindo para Montevideo, Buenos Aires. Ou então você faz uma favela cenográfica, né? Aí tem que fazer, claro, aí tem que fazer... Para você chamar as crianças. Aí pode. Para poder fazer uma propaganda contra o trabalho. Aí pode, mas você imagina, tem uma criança que falou trabalha num farol, se você quer filmá-la, aí não pode, é muito complicado, porque farol eu já vi alguns casos também de jovens que trabalham e depois vem o Ministério do Trabalho reclamar com o patrão, falando assim, olha, mas você, patrão, não está sendo responsável, cuidando da criança, porque ele não está mais frequentando a escola, ele parou de frequentar a escola. O patrão fala, olha, escuta, mas não é minha responsabilidade, né? Não, certo. O Brasil vai criando umas leis para tentar combater a barbárie, cria umas leis que se tornam engraçadas do outro lado, né? Porque, de certo modo, Fran, essas leis são leis de países de social-democracia, cuja situação de miséria não é a nossa. Então você imita, mas você pressupõe, né? Você pressupõe que não tem um lugar tão insalubre assim como a favela. O pressuposto é do país rico, né? Da legislação do país rico. Não há dúvida. Acaba seria esse pressuposto agora que a gente vai ter em São Paulo, que diminui a velocidade de todas as avenidas para poder não ter o número de acidentes de trânsito, para atingir uma meta do número de acidentes de trânsito. Né? Eu fico imaginando, o Haddad deve passear pela Europa e pensar, olha que legal, eles diminuíram aqui a velocidade ao invés de aumentar. Né? Então vamos diminuir, vamos fazer ciclovias, quer dizer, tentar adaptar isso a uma realidade completamente horrível que é a realidade brasileira, diferente que é a realidade brasileira, ao invés de tentar pensar uma coisa diferente. Não, o que seria bom aqui para São Paulo? O que a gente pode pensar de novo, que não foi feito em nenhum outro país e que aqui funcionaria, né? A gente tem que importar muito, É verdade, né? mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma certa... O que posso fazer? Quando você tem de uma série, quer dizer, um atraso social, por mil razões que são históricas e complexas, às vezes você tem que fazer coisas desse tipo bizarras, tipo acelerações que podem no começo parecer completamente erradas, mas acelerar o tempo para forçar outras coisas. Eu sou, desse ponto de vista, ciclovias, por exemplo. Eu acho aquilo, quer dizer, claro, quando eu chego num lugar onde a ciclovia me impede de passar, eu fico como qualquer pessoa que vai de carro, fico assim infeliz, enfim, maldizendo a prefeitura e companhia, mas eu acho aquilo muito legal, no fundo. Acho legal ver essas pessoas que circulam de bicicleta, me dá uma impressão, talvez seja só uma impressão, me dá uma certa impressão de civilização, me ver essas pessoas indo de bicicleta. Eu sinto destruir seu mundo, mas assim, não é muito não isso. É assim, né? Do ponto de vista do ciclista é terrível. É muito bom que tenha ciclovia, é necessário, porque assim, 30% dos trabalhadores de São Paulo não tem como pagar o transporte público. Certo. Então, quer dizer, você realmente precisa ter a bicicleta para o cara poder chegar no trabalho de bicicleta. Sim. Mas ao mesmo tempo, você coloca a bicicleta. Eu acho um absurdo isso. Eu não consigo andar de bicicleta com o carro do meu lado grudado. A lei já diz, você tem que ter um distanciamento. Né? Agora ele coloca a ciclovia junto com a questão do carro. Então, eu sempre acho estranho, eu sempre acho que a gente nunca, no Brasil, educação, por exemplo, é um grande exemplo para isso. A gente nunca tenta pensar uma fórmula brasileira, digamos assim, de tentar, vamos pensar regionalmente a educação, vamos pensar de forma, cada local vai dizer o que funciona ali na educação. Não, a gente importa um modelo e tenta aplicar isso para o Brasil todo. O Brasil é tão diferente que eu não sei se a gente consegue aplicar isso, se a gente consegue falar em unidade num país como o Brasil. É verdade, é bem possível que não. Isso... Mas, vou lhe dizer, isso era verdade também na Itália dos anos 60 ou dos anos 50. Eram realmente dois mundos tão diferentes, digamos, vários mundos, mais que dois. Eram tantos mundos diferentes e, afinal de contas, bem ou mal, acabou funcionando.
Até funcionar eu acho que funciona, eu acho que o Brasil até que funciona bem. Mas, a gente estava conversando, você falando sobre essa questão a gente falando da infância tardia, você me lembra um pouco dessa síndrome de Peter Pan? Acho que Sim. tem muito... Bem, eu acho um pouco complicado, sobretudo para as crianças. No fundo, que um adulto se vista de Peter Pan é a condição que não se jogue pela janela, achando que vai voar. Bom, tudo bem. Mas eu acho muito complicado o Peter Panismo dos adultos, acho muito complicado para as crianças e para os adolescentes, porque... Em tese, enfim, para as pessoas da minha geração, a gente podia estar a fim de sermos muito diferentes dos nossos pais, aliás, estávamos a fim de sermos muito diferentes dos nossos pais, mas tinha uma ideia clara que crescer era se tornar adulto e que aquilo era uma coisa diferente do que a gente era diferente, a aparência era diferente, as pessoas faziam coisas diferentes de nós e idealizavam coisas diferentes, enquanto para o adolescente médio hoje, quando ele olha para os pais, ele fica extremamente perplexo, né? Porque o pai é um cara que idealiza o fim de semana, e quando chega o fim de semana, normalmente se veste como o filho, né? Então, para o filho é complicado, porque crescer significa ser o quê? Eu mesmo. Porque, no fundo, o que os meus pais parecem desejar é serem adolescentes. Então, eu vejo nos parques uma tentativa ridícula de fazer as crianças brincarem, mas brincarem como antigamente. Mas esse modo de brincar mudou. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, a gente vai saber no futuro. Mas o modo das crianças interagirem com a infância, de lidarem com a infância, deve ser diferente do que foi a minha infância, do que foi a infância de vocês. Mas eu vejo os pais vão ao parque, contratam pessoas para ensinar brincadeiras de peão, essas brincadeiras, né? Diferentes. Então, chega um certo momento, sempre acontece isso, que o cara tá lá ensinando com as crianças, com pandeirinhos, jogando um peão, e os pais estão ali com aqueles shortinhos, aqueles croques no pé, aquela coisa assim, parecendo mesmo uma criança. Estão brincando, de repente junta um grupinho de criança com o celularzinho ali mexendo e fazendo joguinho, e os pais estão ali brincando ainda com o peão e tudo mais, assim, né? Uma tentativa desesperada de fazer com que o filho brinque, mas eles mesmos participando de uma infância saudosa ou sim, sei lá, que assim. provavelmente nunca existiu, mas é o ideal de infância que os pais têm. Né? Não faz sentido mais para as crianças esse tipo de infância, que a gente de brincar na rua, de usar esse tipo de coisa. Mas eu vejo que as pessoas dizem que essas crianças vão crescer perturbadas mentalmente. Quais? Essa nova geração que usa tecnologia. Não, isso realmente é uma questão antiga. Nos anos, bem no começo da informática, nos anos 83, 84, acabavam de chegar os primeiros Macintosh de mesa, aqueles com os 2 discos, a telinha verde, a companhia. Então, eu morava em Paris e fazia parte de um grupo que se chamava Mutações, um grupo de psicanalistas e psicólogos e alguns que eram programadores. Tinha Seymour Papert, que depois fez o programa Logo, enfim. Bom, então, organizamos esse grupo para entender, a ideia era essa, para entender qual seria o potencial futuro do microcomputador, como se chamava na época, e quais efeitos isso teria. E foi muito divertido, porque até criamos um lugar que era no Forum des Halles, em Paris, que era aberto, com computadores, para ver o que as crianças faziam com eles. Bom, e fomos entrevistar uma série dos nossos anciões. Por exemplo, alguém, não vou dizer o nome, embora deve estar morto nessa altura, mas enfim, seja como for, que fomos ver, que era um grande psiquiatra infantil, uma grande figura da psiquiatria infantil parisiense, o qual nos garantiu, nos prometeu que as crianças, que o microcomputador
assim que entrasse na vida das crianças pequenas, ele tornaria essas crianças todas esquizofrênicas. E ele nos disse isso com uma convicção férrea. Ele acertou. Passou 40 anos, nós não estamos bem. Não, nós estamos bem, tudo bem, mas ninguém mas se tornou virou, esquizofrênico por não isso. Virou não, aquela não. população esquizofrênica. Calma. Realmente. Calma. Não, já Tá deu. popularizando muito agora. É muito cedo. Mas o mais engraçado... Não, mas eu quero ouvir isso É. mesmo, porque eu Mas quero o mais saber engraçado o que é a que de psicanalista internet Não, tem pensa pensando disso. eu realmente não me preocupo muito com isso, para Não. dizer a verdade. Não me preocupo muito com isso. Eu acho que as crianças de hoje, desse ponto de vista, primeiro, eles têm realmente... Claro, eles têm a relação com certos saberes completamente diferente da minha geração ou da geração do Paulo. Bom, por exemplo, o que uma criança de 9, 10 anos viu sexualmente de sexo é totalmente incomparável com o que a gente podia ter visto naquela idade. Mas o fato engraçado é que Isso não tem grandes consequências. É o que eu venho insistindo nisso daí. Quer dizer, tem um certo filtro da infância, né, em relação a certas coisas que não tem significado. Sim. E elas passam desapercebidas, né? Sim. Você não, Mas por quê? Por causa do olhar da criança, que é outro, é simplesmente um olhar... Sim, na verdade eu tendo a achar que os adolescentes, então, os que já começaram a se interessar pela coisa sexual mas que tem qualquer tipo de pornografia ao alcance do dedo, digamos assim, eu acho que eles são, de uma certa forma, como, no fundo não é muito surpreendente, mas menos interessados pelo sexo do que a minha geração, e suponho a geração do Paulo. Eu acho que sim. A gente já conversou aqui outras vezes, né, sobre isso. É porque o contrário não viveu a nossa infância aqui, né? Não, claro. Então claro. a nossa infância aqui foi de total censura. Sim. Então, portanto, mesmo aquilo que já nos outros países podia ver, aqui não se via. Não via nenhuma revista pornográfica nas bancas. A ditadura limpou esse país, né? Ela deixou o país mais ingênuo do que ele poderia ser, né? Assim, digamos assim, popularmente, né? Depois, me lembro que trazia-se aí quando propaganda de preservativo que existia na Europa, na televisão, e uma vez eu assisti isso numa escola de comunicações, quer dizer, na escola de comunicações se passou uma propaganda de preservativo feita na Europa. Todo mundo ficou boquiaberto e os atuais, hoje, já velhos jornalistas viram isso. Claro. Né? Quer dizer, chegar a propaganda de preservativo, coisa que, né, a ditadura fez um papel aí de retardar um pouco mais aquilo que já estava acontecendo nos outros lugares, né? Sim, sem dúvida. A censura durou até o fim, até o fim dos anos 70, depois deve ter aliviado um pouco, né? Olha, ela censura... Bom, você veja como são as coisas, né? Em 1985, o Sarney proibiu no Brasil o Juscelino Marie. Né? Então, claro, você vê cada coisa? Coisa incrível, né? Certo. E a reação foi... Mas, aliás, com que autoridade? Ele era o presidente da Não, República. eu sei, mas o presidente da República não tem autoridade de censurar. Então, para você ver, nós estamos naquele euforia da liberdade, ele como presidente seguiu a orientação da igreja e todo mundo ficou quieto. Não, incrível, né? Foi incrível. Incrível. É mais ou menos como você vive na ditadura, você aprende com a ditadura como fazer um governo. Mas então, de certa forma, quando você entra no governo, você vai repetir aqueles modelos. Não tinha clima para aquilo. No entanto, como a igreja fazia parte do movimento à esquerda, a voz dela teve peso. Claro. Você pode achar ridículo o que está acontecendo hoje na PUC com a proibição da cátedra Foucault, mas ela está acontecendo. Né? Está acontecendo. Quer dizer, olha, né? Tem certas coisas que escapam do tempo, né? Ficam como que você está andando em São Paulo, de repente tem um carro com carroça, né? Até pouco tempo tinha, né? Sim. Carroça. Mas ainda deve ter. Deve ter, agora está mais difícil, né? Mas eu me lembro que, falar em tecnologia, um dia a professora do meu segundo ano primário, dos anos 60 no Brasil. Aí ela chegou para mim e falou assim, vocês todos aí, eu estou sabendo que tem uma nova tecnologia aí não sei se ela usou essa palavra, mas ela usou uma palavra que era o correspondente. Que vocês não podem usar, porque quem usar vai perder a letra.
perder a letra. E nós ficamos imaginando que ia perder mesmo a letra, quer dizer, perder a capacidade de fazer a letra que nós tínhamos aprendido tão recentemente numa dureza desgraçada, que era a esferográfica. Ah, tá. A esferográfica é certo. Ela falou assim, quem eu ver que tem uma esferográfica ou que o pai comprou, isso é a mesma coisa que trazer o demônio para dentro de casa. E é interessante que hoje em dia é o contrário, né? As escolas tentam, de forma Cara, desesperada, integrar toda a tecnologia do mundo. Sim. Então, assim, educação agora é o quê? Se você for matricular o seu filho, uma boa escola é aquela escola que usa tablet, celular, diaba 4, câmera, televisão, para fazer o aluno aprender. Né? Aí de certa forma você fala assim, olha, não precisa tanto, não precisa tanto dessa tecnologia. E veja, depois teve um outro episódio que quando pudemos usar, então, no terceiro ano, a esferográfica em alguns momentos. Mas depois teve uma outra coisa, que algumas esferográficas começaram a aparecer coloridas. E só a professora podia usar o vermelho. Claro, para marcar os erros. E as pessoas então tinham o direito de poder usar o vermelho. Isso foi uma barbárie. E quando, mas aí antes, né? Eu não peguei essa fase, mas meu pai foi muito repreendido por conta de história em quadrinhos, né? Porque aí você ia perder a capacidade de ler mesmo, né? Perder a escrita, você ia ficar burro. Então, mas aí ao mesmo tempo a gente tem esse fenômeno agora de história em quadrinhos, de que você tem que colocar tarjas, né, no sexo do história em quadrinhos. É mesmo? Pode ir na livraria. Se você for na livraria pegar um tem livro, o Manara, agora, todos os grandes ele tem uma tarja no preta, sexo. né? Não, mas com a tarja preta impressa? Mas quem manda fazer isso? Estragou todo. Eu acho que o autor deveria entrar na justiça com isso daí, acho né? também. A França teve um problema grande com história em quadrinhos eróticas e tudo mais, por questões de que, quer dizer, você pode falar de... Você pode retratar pedofilia em história em quadrinhos, sendo que você não pode fazer filme e tal. Teve uma briga na França. Aí tem uma briga grande do qual os artistas ganharam. Certo. Né? Porque assim, a imaginação, quer dizer, você não está incentivando ninguém a cometer nenhum tipo de crime. Quer dizer, assim como a literatura, né? A história em quadrinhos é uma forma de arte, de imaginação, e você pode usar. Mas agora no Brasil está enfrentando... coisas mais complicadas nessa direção. Por exemplo, se você consegue hoje fazer digitalmente um filme que parece ainda mais uma história em quadrinhos. Eu pensei sobre isso. Que parece real. E você pode fazer, por exemplo, um filme de pedofilia ou de sexo com crianças pequenas digital. Então você não usou nenhuma criança para fazer aquele filme. Então como é que fica? É uma questão legal muito complicada. Em tese não é nada, né? Do ponto de vista do Código Penal, você não fez nada. Porque nós estamos de volta ao problema do Ocidente, a tal da liberdade do Ocidente. E é o grande problema do Facebook, quer dizer, você não pode postar quadros clássicos porque o nu está exposto e o Facebook vai fazer o bloqueio Agora desse nu. Agora o Facebook está fazendo isso. Faz o bloqueio desse nu. Inclusive, mas a história dos quadrinhos me deixou realmente eu fiquei muito chateada, muito triste, porque eu comprei uma versão e ela veio dessa forma. Na livraria aqui, vou comprar um Manara, livro por exemplo. de Manara, ele vai estar... Vai estar com tarja. Mais ou menos como um pornô japonês, e não é chinês, tipo uma coisa que eu posso tirar, não. Vai estar impresso assim. Vem toda impressa. Porque as crianças vão até as crianças vão até a livraria e têm acesso a isso. E que tal usar um plástico para fechar e a capa? Livro? O que você faz com a capa? Tudo bem. Não tem fim essas questões, nunca tem fim, né? Falando sobre isso, eu selecionei algumas fotos, quero mostrar. O acesso a qualquer tipo de gravura é livre no mundo. Isso que eu ia falar, olha, eu sou da época que eu tive acesso à internet quando eu estava na adolescência. Então a grande questão era o quê? A gente poder fazer um download de alguma foto de um homem nu
pra ficar o dia inteiro, 12 horas, às vezes, fazendo, começava assim, aparecendo o rosto depois de 5 horas, né? Porque era muito devagar. E de repente a mãe, sem querer, pegava o telefone, caía a linha, né? Caía a conexão e a gente perdia. Parava no umbigo. Parava no umbigo. A mãe ia falar chegava aqui aquele primeiro pelinho aqui, assim, a mãe tirar o telefone, era aquele escândalo, né? A mãe ficava olhando, né? A hora que ia chegando no umbigo, ela ligava o telefone. Ela desligava o telefone e pegava. Enfim, eu falei isso, então me perdi. Mas você veja fiquei emocionada de lembrar isso. Mas você veja que até pouco tempo você tinha os pais tentando controlar a internet porque ela era no computador. Isso virou uma bobagem. E as pessoas vão estar com chip na cabeça e vão estar todos internetados. Porque daqui a pouco você não vai ficar segurando mais. Não, é uma grande questão vai aparelhar o óculos ou vai aparelhar? É quase impossível. Isso aí não. Existe aquela coisa. Eu vejo, as universidades tentam fazer controle, a gente entra num site estilo Hide My Ass, e você consegue acessar tudo que você quiser por um site. Não, claro, né? Então, claro. Isso não consegue, mas... nem a China consegue controlar aquilo. Mas a China consegue por outros mecanismos. O mecanismo é o Facebook. Por quê? Denúncia. Por quê? Porque o Facebook usa do mecanismo da democracia. Se você tiver mais denúncias, você derruba o outro. Claro. Então o senso comum vence. Então se você tiver um número que nós temos de evangélicos no Facebook, já é o suficiente para você não conseguir fazer nada. E falando nisso, então um grupo de homens resolveu fazer uma crítica a tudo isso que está acontecendo, e eles estão postando os novos selfies, né? Eu selecionei algumas fotos, vamos dar uma olhada. Novos selfies? Sim, é uma nova moda de selfie. A hora que a gente terminar, a gente vai fazer um selfie coletivo aqui, assim, dessa forma. Os homens, eles tá na maior moda né? isso. Essa é a nova moda. Vamos ver mais fotos, Fábio. Eu não sei se eu e o Caligares vamos fazer essa selfie. Não sei se me preparei para isso. Não é interessante fazer isso? Por quê? É porque divertido isso. É interessante, né? Porque de certa forma, quer dizer, onde está o problema aí dessa foto que eu não possa... Eu gostei desse, esse eu achei bem... Eu gostei porque ele usa a camisa do... A camisa de quem? Dos Vingadores, né? Ah, isso, certo. É dos Vingadores essa camisa? E um cara todo barbado, né? Mas essa chama Mangina. Mangina, que é a vagina do homem. É uma mangina, certo. Mas isso é mesmo uma nova moda? Não, eu espero que não, né? Porque é interessante. Mas agora, mas quem entrou na jogada, está na jogada agora, tá? Tá bom. Tá. Não, é uma nova moda, é um novo... Não sei se vai. Onde? O que é? Instagram? Instagram, Facebook... Contra essa censura que acontece. Tá. Tô entendendo. Protesta contra a censura. Uma forma de protesto contra a censura. Mas isso não é... O Facebook aceita isso aí. Se tiver um número de denúncias, o qual a foto for denunciada, vai ser retirada. Porque a regra do Facebook é o não... É a denúncia. Sim, mas a regra do Facebook exposta lá é o nu. É o nu. Se você entrar na justiça contra o Facebook, você vai ganhar. Provavelmente ele tem que colocar sua foto de volta. O que eu acho uma perda de tempo. Mas o nu é caracterizado em relação aos órgãos genitais. Isso que é interessante. É um nu o que é o nu, né? Porque outro dia eu fui no barbeiro e o rapaz estava falando sobre Paulo, a moça saiu no carnaval completamente nua, acho que foi no carnaval ou numa passeata aí, né? Certo. Aí o outro virou lá no barbeiro e falou assim, não, ela não estava nua não, ela estava com tapa-sexo. Certo. Quer dizer, certo, o tapa-sexo não é nudez, certo. Mas o tapa-sexo era completamente invisível, né? Claro, essa é a ideia. Quer dizer, é o caso dessa aí eu fico esperando, então, portanto, que a nudez seja só ginecológica, né? Quando você invadiu a carne, né? Porque não tem mais Mas aí a questão é complexa, porque a gente poderia dizer que, de alguma forma, eles aparentam um órgão genital feminino. Então... Que é o que também o pessoal está dizendo. Bom, se eu sou um homem, ponho silicone, não se trata de um seio, portanto eu posso aparecer no Facebook. Você vê como que as coisas, né, vão ganhando um ar de... E é interessante, porque é fazendo o ridículo que você torna também a nossa censura ridícula, né? Um negócio... Né? Mas voltando ao assunto da Estela do Amor, o Caligares tem uma tese que é muito interessante, entre milhares das que ele tem. Eu nunca vi uma pessoa com tanta tese, né? Mas, eu não sei se ele desenvolve todas, mas ele tem várias que ele vai trabalhando, né? E reaparece nos textos. Mas uma delas é do amor poder tudo. Eu até pensei que você fosse entrar por aí, né? Quer dizer,
o amor pode tudo. O amor é uma chave Sim. que pode tudo. Por exemplo, Tudo se desculpa pelo amor. Tudo se desculpa pelo amor. Quer dizer, eu traio você, aí você fica muito brava comigo. Mas se eu falar, olha, mas na verdade eu tô apaixonado por aquela pessoa, Claro. aí você tem que engolir. Né? O assassinato Ou então por amor, gente, você quer mais do que isso? Ou então... Você matar por amor Ou então perdoado. no exemplo que ele mesmo deu, que eu estou me lembrando agora, que minha filha está lá no quarto namorando, né? Mas se for só um amigo eu não deixo, mas se for um namorado mesmo, que é por amor, eu deixo, né? Claro. Foi esse exemplo, né? Sim. E isso, você está sustentando ainda? Você acha que o amor tem essa chave? Não, mas que ele tem essa... Espera aí, eu não compartilho essa posição. eu só constato que efetivamente ela existe, que o amor é uma desculpa recorrente, uma desculpa social. Que, por exemplo, isso, sobretudo relativamente ao sexo. A ideia que o sexo culpado é o sexo casual, né? O sexo por amor, tudo bem. Por exemplo, a mesma coisa. Eu entendo que tem uma série de justificativas disso, mas um casal se separa. Então, qualquer pai ou mãe separado vai dizer sempre que um dia vai trazer para casa o novo companheiro, mas só quando realmente a coisa estiver durando há meses, porque eu não quero apresentar às crianças um cara com quem eu apenas transo. Né? Bom, o que é meio engraçado. Por que eu não gosto? Por que eu não apresentaria às crianças o cara com quem eu transo ou a mulher com quem eu transo? Por que aquilo seria assim, vergonhoso aos olhos das crianças? Porque enquanto se eu tenho a desculpa porque é uma história de amor que pode ser que acabe horrorosamente mal, como a maioria das histórias de amor, aliás, então por que seria mais interessante? Não, pode parecer provocador, mas por que seria mais interessante mostrar às crianças que a mãe ou o pai se apaixona e aquilo vai dar um drama e depois não vai gostar mais, mas não vai conseguir se separar, vai durar meses e, enfim, bom, isso seria mais interessante do que gostar que a mãe ou mãe podem, no momento da vida, ser promíscuos e transar com uma pessoa diferente cada noite. Quem disse que isso não seria, ao contrário, uma maneira de mostrar às crianças que a gente pode ser justamente leve na vida, nas escolhas sexuais. Mas é por causa de uma amor. Idealização da infância, às vezes, né? Da infância, então, a ideia é que eles não têm que imaginar ou saber que o quê? Que a mãe e o pai têm desejo sexual. Isso, que a mãe e o pai não têm desejo sexual, do qual eu não posso colocar em contato com meu filho uma pessoa do qual eu mal conheço. Como se a gente pudesse conhecer. Isso, como se a gente pudesse conhecer uma pessoa depois de morando 20 anos. Mas me parece muito mais. Não, tudo bem, mas me parece muito mais. Não sei se é interessante, mas a ideia do amor como chave, né, de você, por exemplo, estar nessa situação, mas também está nessa outra que você disse, né? Se eu cometo um crime, né, e aí a justificativa, o amor, eu tenho um atenuante, quer dizer, o amor tem um... Lógico, eu sei que isso tem a ver com romantismo, eu sei que isso tem a ver com o movimento romântico, nós estamos envolvidos nisso. Mas concordo. Mas o quanto está durando, isso é que me impressiona. Bom, né? Escuta, tem um fato que tem que ser reconhecido, que geralmente quando a gente consegue mudar, coisa que é bastante complicada, porque nós temos uma certa inércia, quando a gente consegue mudar, muito frequentemente, se não sempre, é por amor. Você está chamando isso de um fato. Isso é um fato positivo, escuta. A maioria... Bom, primeiro, o princípio de qualquer psicoterapia, incluindo a psicanálise, é que aquilo funciona por transferência, ou seja, você muda em um processo no qual você constrói uma série de sentimentos que podem ser enganosos, como a maioria dos sentimentos anyway. Então não faz muita diferença. E aquilo vai ser o motor de uma mudança. Então, a gente, por amor, se transforma. Isso pode ser um fato... um elemento que garante essa continuidade.
né? é um fato que garante, positivo, que certo. garante essa impressão. E começa desde muito cedo, porque afinal, na pedagogia, escuta, o que realmente funciona na vida de uma criança na escola é que realmente goste de pelo menos um professor. Sim. E aquela questão, né, socrática, de que quando você está apaixonado, você quer produzir coisas melhores, você quer produzir coisas boas para oferecer para o outro, Isso né? é verdade. Sim. É verdade. É o momento que a gente mais produz, né? verdade. É o momento Sem que a gente dúvida. Sem dúvida. tem vontade de aprender uma língua, porque às vezes, conheci um cara no exterior, eu quero aprender a língua para poder falar com ele, para me comunicar, Não, eu quero ser uma pessoa melhor, mais eu educada. fiz assim, me casei com mulheres de várias línguas para aprender várias línguas. Por amor, né? Foi por amor às línguas. Por amor às línguas. Num duplo sentido. É a melhor forma, né, de se aprender uma outra língua. Não, isso realmente funciona. Mas tem que ser feito com sinceridade, senão, claro que não, né? Uhum. Mas é um dado significativo. Até porque só quando você está apaixonado para você ter paciência suficiente com uma outra pessoa, né? Claro, mas também porque você acaba amando, não é só a língua, é a cultura do outro, de onde ele vem, qual é a história que ele fabricou, você entra naquilo, quais são os livros que ele leu, que ela leu, que não fazem parte da minha bagagem, então, bom... Mas eu digo com relação ao erro, quer dizer, que a gente lida com outras pessoas em situação de trabalho. Né? Quer dizer, eu, por exemplo, eu tento não lidar muito com as pessoas. Eu lido porque a gente tem que trabalhar, você acaba sendo obrigada a lidar com as pessoas. Mas se eu tiver que escolher, falar assim, olha, agora eu vou ter que ensinar você. Por uma questão que não seja por dinheiro, que coisa horrorosa. Eu tenho que estar muito apaixonada para ter paciência de falar, sua anta, você não está entendendo isso aqui. Não, quer dizer, o amor possibilita essa relação de aprendizagem. Eu estou sabendo que Eros comanda pedagogia faz tempo, mas o que eu fico espantado é disso durar, mesmo na nossa situação, sim, claro. onde a própria palavra se banalizou. Né? Quer dizer, por incrível que pareça, porque veja, quando você fala em tal coisa por amor, a primeira imagem que vem não é a imagem do amor real que faz mudar, mas a imagem é da banalização. Sim. Né? Sim. E, no entanto, o elemento de banalização não encobre esse elemento real que o Caligares levantou, né? De que é aquele elemento que você fala, bom, né, se ele provoca alguma mudança, então eu tenho que dar crédito a ele, apesar de toda a banalização. Claro. É isso que me espanta. Claro. Me espanta que a gente esteja envolvido nisso a ponto de, né, na hora do vamos ver, esquecer a banalização. Né? Continua sendo uma força tão importante na organização da subjetividade e também tem algumas ilusões sem as quais é muito complicado viver. Eu sempre tenho a impressão de que o dia que eu quiser escrever uma espécie de psicologia básica, sabe aquela coisa, aqueles livros amarelos que tem nos Estados Unidos, que é tudo for dummies, Sim, for dummies. Que são todos os temas para os que não entendem nada daquilo. Bom, mas é que tem duas primeiras grandes categorias que não são, sei lá, os introvertidos, extrovertidos, isso tudo vem depois. Tem duas primeiras grandes categorias que são, uma categoria são as pessoas que no fundo acham que o mundo lhes quer bem, e as pessoas que acham que não, que o mundo lhes quer mal. E que estão... Não é uma coisa nem consciente, é uma espécie, sabe? É como se você tivesse decidido qual é o pano de fundo da sua vida, qual é a cor. E tem pessoas que têm um pano de fundo melancólico, e que é como se realmente alguma coisa na infância fez que aconteça o que acontecer, mesmo se eu ganhar na loteria amanhã, o mundo não me quer bem. Bom, e aquilo não vou ultrapassá-lo. Então, isso é uma relação ao amor. Né? É claro que é uma projeção, é claro que isso, né? Porque o mundo, na verdade, eu vou te dizer, o grande segredo é que o mundo não está nem aí
Mas nós não vivemos sem algum tipo de ilusão negativa ou positiva quanto ao ao amor que viria ou não viria do outro, né? Winnicott tinha aquela expressão tão engraçada pelo mistério, porque ninguém consegue definir o que isso significa, né? O que é ter o que ele chama, o que ele chama uma mãe suficientemente boa, que é muito problemático, porque uma mãe boa demais é tão ruim quanto uma mãe ruim. Então, o que é uma mãe? Qual é a dosagem que faz que você se sinta minimamente acolhido no mundo, mas que não seja esmagado por uma espécie de teta monstruosa que te sufoca? É complicado. Mas por que você fala que você está falando dessa relação da pessoa com a infância, como se ela porque tem uma coisa que nasce aí, na primeira relação com o outro, realmente, a sensação de que a gente... Você não acha que isso é construído posteriormente? Escuta, até? É claro que se confirma assim, ou não, mas eu acho realmente que aquilo é uma coisa da infância. Aquilo outro dia eu estava lembrando de você do Sloterdijk, né? Para você do Sloterdijk, porque a trilogia das esferas dele joga essa primeira situação para o útero, né? Para a esfera uterina, né? Quer dizer, uma boa mãe é antes de tudo um bom receptáculo. Sim, claro. Né? Um bom receptáculo e um bom... Ele tem várias metáforas nesse livro, mas uma delas é a história do Lao Tse, que ele ficou 80 anos no útero, né? E ele só saía à noite para ler o Tao e depois ele voltava, né? E quanto mais tempo ele ficava no útero, mais sábio ele ficava, né? Quase que uma aposta numa ideia da anticaverna, né? Quer dizer, eu não tenho que sair da caverna para encontrar a luz, mas eu tenho que ficar no escuro o mais tempo possível para encontrar os sons. Certo. Né? E não aliás, o útero é isso, sons, né? Sons. Né? Então, a ideia da sinestesia, a ideia dos sons, a ideia do escuro, né? Viria antes da ideia da luz, antes da ideia da linguagem, ele vai caminhando por aí, né? Na trilogia das esferas. Né? Então, essa primeira esfera uterina, que é sempre, para nós, né? Obviamente, formação científica, quando você vai falar disso, você fala que você toma isso como sendo misticismo, mistério, você despreza, né? Você despreza após, né? essa história toda. Mas, bom, a vida em útero existe, né? Não, eu falo assim, a gente o ouvido está formado muito cedo, muito cedo. É o primeiro dos sentidos a estar realmente formado bem antes do nascimento. Formado e funcionando perfeitamente. A vista que leva um tempo danado para realmente funcionar. Mas, escuta, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho um irmão que eu adoro, que é mais velho do que eu, e somos muito diferentes, tivemos vidas muito diferentes, e no fim da vida dele e minha, que é agora, afinal, a gente se reaproximou. Mas, enfim, a diferença, sabe, ele nasceu em junho de 43. De uma mulher, que era minha mãe, claro, mas que era fundamentalmente uma menina, que não estava absolutamente equipada pelo que viria. Meu pai era um resistente antifascista, passaram o inverno de 43 e o inverno de 44 com essa criança de 6 meses. Ela passou em cima das costas, pelas montanhas do norte da Itália, da Grinha mais exatamente, combatendo os alemães e os fascistas, e subindo acima de 2.000 metros, vivendo acima de 2.000 metros, que significa um frio do cacete, mas, bom, e comida, leite, tudo, imagina o que isso significa. Essa menina que jogava tênis num clube da cidade de Milão, de repente se encontra nessa história. Eu nasci 5 anos depois, no pós-guerra, no momento do sonho do que ia ser a reconstrução, do sonho que a Itália se tornaria, sei lá, uma democracia digna, e que, bom, isso faz uma diferença na sua vida, sabe? É uma coisa
que podia ser aquele bebê em 43, quando você dava vida por sei lá, uma salsicha. Né? Então, faz diferença, sim. Realmente, nas primeiras experiências de vida, eu acho que faz diferença. Para a expectativa dos pais, quando... O Sloterdijk fala, ele fala uma coisa estranha, que ele fala assim que nós estamos sempre diante de uma grande mentira, porque nossa mãe pega no colo e quando a gente chora, fala, tudo vai ficar bem. Né? Mas eis uma coisa que ninguém poderia falar, né? Não, e, no entanto, obrigatoriamente tem que falar. Né? Uma promessa obrigatória, mas é uma mentira, e você fica sabendo logo que é uma mentira. Né? Claro. Mas você continua super satisfeito quando a mãe te pega no colo e continua te contando isso pro resto da vida. Sim, no momento claro, que ela te pega no colo e fala, calma, tudo vai ficar bem, você pode ter a idade sim, que for. você continua ficando super você feliz reproduz com aquela isso. mentira. Você até que você encontra um psicanalista que vai te dizer, não, vai ficar péssimo. Vai ficar, Então vamos para as perguntas, pelo amor de Deus. Você tem perguntas aí? Tenho sim. O Pedro Possebon pergunta, os pais não conseguem educar os filhos porque eles querem ser amados pelos rebentos. Mas aprender a amar não é um processo de amadurecimento? Isso não ocorre aos pais de hoje em dia? Não, isso sem dúvida nenhuma. O fato de querer ser amado pelos filhos é um dos grandes problemas dos pais, porque aí você não tem como... Sabe, um pai, em última instância, tem que ser alguém que é chato, né? Se a gente não consegue ser chato, não tem nenhuma chance de ensinar nada. Então... É uma tentativa de educar, de certa forma, dizendo que os pais precisam ser amigos dos filhos. Sim, claro. Claro, mas isso também não funciona. Mas também eu não sei se em algum momento funcionou. Né? Freud dizia que tem 3 coisas impossíveis, que são governar, educar e psicanalizar. Então... A gente, né, fica só brincando. Né? Exatamente. Nós aqui tentamos as duas. Governar não tentamos ainda. Ainda. Escapamos dessa terceira ilusão. É verdade. Vamos ficar só com essas duas mesmo. De ilusão já basta essas duas. Já 2 impossibilidades já 2 impossibilidades. Poxa, depois do amor, então, terceira com amor, desmontou tudo. O Kant diz o seguinte, viu, Fran? Ele fala assim que o trabalho da filosofia política é bolar uma constituição para uma raça de demônios. Não é ótimo, né? Ele tem essa ideia, né? Certo. Né? O que eu tenho que fazer em filosofia política? Montar uma constituição para uma raça de demônios. É ótimo, né? Porque, obviamente, você não vai ter uma constituição para uma raça de demônios. Endossa o Freud, né? Governar é impossível, Claro, né? claro. Tá certo. O César Marques, do Rio de Janeiro, ele quer saber a sua impressão sobre esse debate no Brasil, essa reação forte dos setores que nós temos agora ao politicamente correto. Ele fala que algumas pessoas estão endossando isso e tal, mas ele fala se aqui no Brasil a gente pode dizer que a gente tem uma resistência a isso, de certa forma, ao contra o politicamente correto, porque a nossa característica do brasileiro seria essa cordialidade, como disse Buarque de Holanda. Isso eu realmente não acredito. Aí não acredito na cordialidade brasileira, a não ser no sentido efetivamente de Sérgio Buarque de Holanda, que não tem nada a ver com ser simpático, cordial, gentil. Significa simplesmente que as razões do coração são mais importantes do que as outras, o que, na verdade, significa, por exemplo, que se eu me elejo deputado, vou dar emprego a todos os membros da minha família antes de levar em conta as razões sociais pelas quais eu fui eleito. Isso significa a cordialidade brasileira para Sérgio Buarque de Holanda. E que não tem outra maneira de fazer, porque vai não fazer isso e a tua família te expulsa. Te expulsa imediatamente, acha que você... Não, isso só para lembrar que, na verdade, Sérgio Buarque, quando fala de cordialidade, não está falando que nós seríamos, como brasileiros, digo, me aproprio, embora eu seja um brasileiro de adoção, mas... digo que nós seríamos simpáticos e gentis. Mas, enfim, feita essa reserva, eu acho sim que no Brasil tem uma forte resistência, ao politicamente correto. Acho que isso é bom,
Eu não tenho nenhuma simpatia pelo politicamente correto, sobretudo quando ele produz reações, quer seja de censura, ou impede que as coisas sejam ditas, não sei, poderia dar exemplos até recentes, vírgula. Por outro lado, eu sempre penso por adversativas, né? Tanto que quando eu era pequeno eu me chamo Contardo, não me chamavam de contrário, porque eu sempre tendo a dizer uma coisa e depois vírgula, mas, aí lá vou eu. Mas, então, o mas é o seguinte, que durante o período em que o politicamente correto começou a funcionar nos Estados Unidos, por exemplo, vamos tomar o exemplo de como você podia falar dos negros ou como você podia falar dos homossexuais e companhia. Já nos Estados Unidos a palavra negro não seria possível, ou pelo menos o seu equivalente em inglês não seria possível. Você teria que dizer afro-americanos. O que, por outro lado, é um problema, porque o pessoal da Jamaica, bom, são afros em última instância, mas enfim, é um pouco mais complicado e vai andando. Mas mesmo assim, quando isso chegou, eu acho que as mudanças linguísticas não ficaram na superfície, elas tiveram realmente um efeito na maneira de se relacionar, tiveram algum efeito. Então, embora no começo fôssemos uma polícia da linguagem ridícula, tiveram um efeito, esse efeito foi civilizatório. Eu acho que a maneira de a gente falar de minorias ou maiorias que seja, pode ser uma maneira de aprender a respeitar o outro no que ele tem de diferente. Né? Uhum. Então eu sou contra o politicamente correto, vírgula, mas é isso. Faz uma boa mudança, assim. Até porque tem fases, né? São fases do politicamente correto que entraram, né? Sim, tem vários momentos. E uma parte da juventude que hoje combate não viu as fases anteriores. Claro, claro. Porque tem uma crítica conservadora ao politicamente correto. Sim. Mas as pessoas não viram o que aconteceu antes. Certamente, não viram o que o politicamente correto na sua chegada impediu, o que ele mudou e transformou inicialmente. A nossa evolução é tão lenta que às vezes se não for na base da pancada, da porrada, ou seja, do exagero, a gente não consegue absorver nem um pouquinho. Então, às vezes só na base do exagero a gente consegue absorver um pouquinho. Não que isso justifique nada, mas... A caricatura do politicamente correto nos Estados Unidos... Ficou grotesco. Ela é dos anos 80, 70 para 80. A caricatura. Certo. Você contar historinhas politicamente corretas para fazer disso piada. Né? O lobo que não é mau, é o lobo, sei lá. Né? Aquela série de eufemismos que foram... Claro. Então o americano tem essa fantástica capacidade de autocrítica, né? Principalmente pelo cinema, que é quando sai uma coisa, a crítica já vem junto, né? Né? Mas eu quero agradecer aqui sua participação aqui no programa. Já sim, acabou. Já acabou. Eu falo que é um bate-papo que passa muito rápido. Volte sempre à Hora da Coruja, por favor, tá bom? Prazer. E vocês já sabem, conversar com a gente durante a semana na internet, só acessar e segunda-feira, ao vivo, 10 horas da noite, a gente está de volta. Até lá.